No futebol, há seleções que vencem com facilidade, há seleções que sofrem um pouco antes de vencer, e há seleções que ficam à beira do abismo e depois voltam no último instante. E foi exatamente isso que aconteceu na partida entre Brasil e Japão. Porque quem olhar apenas o placar final vai dizer: o Brasil venceu por 2-1, pronto. O favorito venceu. E a história acabou. Mas a verdade é, o Brasil esteve a poucos minutos de uma das maiores surpresas do torneio. E o Japão esteve a poucos instantes de escrever uma nova página da história. Mas, aos 95 minutos, tudo mudou. Antes da partida, havia um motivo para os brasileiros estarem um pouco preocupados. Porque o Japão já não é a seleção que as pessoas conheciam antigamente. O Japão entrou no torneio com muita confiança e tinha uma lembrança muito especial, porque poucos meses antes havia derrotado o Brasil por 3-2 em um amistoso histórico, a primeira vitória da história do Japão sobre o Brasil. Por isso, os samurais azuis entraram em campo acreditando que poderiam repetir a surpresa. Já o Brasil entrou sabendo que, na fase de mata-mata, não existe segunda chance. Um erro, um momento, uma bola, pode acabar com todo o torneio. E, com o apito inicial, o Brasil começou exatamente como era esperado. Posse de bola, troca de passes, pressão e controle da bola. As estatísticas após a partida mostram isso de forma impressionante. 60% de posse de bola, 679 passes, 92% de precisão nos passes, 20 finalizações no total, 7 finalizações no alvo e 6 escanteios. Números que mostram claramente que o Brasil foi a equipe dominante. Mas o problema é, o futebol não é decidido apenas pelas estatísticas, porque o Japão tinha um plano diferente: defesa, disciplina e atacar nos contra-ataques. Estava esperando apenas um erro, e então, o erro aconteceu. Aos 29 minutos, Danilo errou um passe, e a bola chegou até Caixo Sano. Sano não acreditou no presente, arrancou com a bola, avançou em direção ao gol, e chutou rasteiro com força. A bola entrou na rede, 1-0 para o Japão. E de repente, a torcida brasileira ficou em silêncio. E de repente, os sinais de preocupação começaram a aparecer, porque o Brasil era o melhor time em campo. Mas foi o Japão que marcou. E o melhor para os japoneses é que o gol não veio por sorte, nem de um lance aleatório. O gol nasceu da pressão, do aproveitamento de um erro e de uma excelente finalização. Isso fez a confiança do Japão crescer ainda mais. Com o passar dos minutos, o nervosismo brasileiro começou a aparecer. Cada ataque desperdiçado, cada passe para trás, cada oportunidade perdida aumentava a tensão. Enquanto isso, o Japão defendia como se estivesse disputando a última bola do torneio. E a equipe asiática terminou o primeiro tempo em vantagem. A sensação geral era de que a surpresa realmente poderia acontecer. Mas foi aí que apareceu a diferença entre as grandes seleções e as demais, porque o Brasil voltou para o segundo tempo com uma mentalidade completamente diferente. Carlo Ancelotti mudou alguns detalhes, mudou a forma de atacar e pediu paciência aos seus jogadores, porque a partida ainda não tinha acabado. Com o início do segundo tempo, começou o cerco brasileiro, pressão constante, ataques seguidos e chances de todos os lados. E à medida que os minutos passavam, a confiança do Japão aumentava, porque os jogadores começaram a sentir que o plano estava funcionando e que, apesar da enorme posse de bola do Brasil, a equipe ainda não conseguia encontrar a solução. Esse foi o momento mais perigoso para a seleção brasileira, porque o nervosismo começou a aparecer, a torcida começou a se preocupar, e o tempo começou a passar mais rápido do que o desejado, principalmente porque cada minuto aproximava o Japão de mais um feito histórico. Em um dos momentos, o zagueiro japonês Takehiro Tomiyasu salvou a bola em cima da linha do gol. Em outro lance, a defesa fez o corte no último instante. Ficou claro que o Japão havia entrado em um estado de defesa heróica. Então, chegou o minuto 56. O momento que trouxe a partida de volta à vida. Gabriel Magalhães fez um excelente cruzamento e Casemiro apareceu vindo de trás, subiu mais alto que todos e cabeceou a bola para o fundo da rede, 1-1. E então, o Brasil voltou para o jogo. Todo o estádio sentiu que a partida tinha começado de novo. O gol não mudou apenas o placar, mudou todo o aspecto psicológico da partida. Porque, de repente, o Japão perdeu a sensação de segurança que havia mantido por mais de 50 minutos. E, de repente, o Brasil recuperou totalmente a confiança. Essa é a diferença entre um gol de empate em uma partida comum e um gol de empate em uma partida de mata-mata. Porque um único gol pode mudar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. O curioso é que o próprio Casemiro havia sido um dos jogadores mais criticados antes da partida. Mas, nos grandes momentos, os grandes jogadores aparecem. E foi exatamente isso que ele fez. Depois do gol, a partida passou a ter praticamente um único sentido: ataques brasileiros constantes. O Japão começou a recuar, a se defender e apenas tentar resistir. Em um dos lances mais perigosos, Vinícius Júnior driblou mais de um adversário, entrou na área e finalizou. Mas o goleiro Zion Suzuki tocou na bola.
e a trave completou o trabalho. Foi desperdiçada uma oportunidade que esteve muito perto do segundo gol. Na verdade, se existe um jogador japonês que merece elogios apesar da eliminação, esse jogador é o goleiro Zion Suzuki. Porque ele enfrentou uma verdadeira avalanche de ataques, fez várias defesas importantes e fez o Brasil esperar até os 95 minutos para marcar o gol da vitória. Se não fosse pela sua grande atuação, a partida poderia ter sido decidida muito antes. Com a aproximação do fim da partida, as pessoas começaram a falar da prorrogação, porque o Japão continuava resistindo e o Brasil, apesar de todas as oportunidades, ainda não conseguia marcar o segundo gol. Quando os últimos 10 minutos começaram, ficou claro que a condição física do Japão estava sendo afetada, porque a defesa havia passado praticamente toda a partida correndo atrás da bola. O Brasil girava a bola de um lado para o outro, tentando romper a última linha defensiva. Cada ataque era mais perigoso que o anterior. E cada minuto aproximava o momento decisivo. Os espaços começaram a aparecer e os sinais de cansaço começaram a surgir nos jogadores. Mas eles continuaram resistindo, continuaram lutando e afastando a bola de qualquer maneira. Quando a partida entrou nos 90 minutos, a torcida japonesa começou a sonhar. Começou a sonhar com a primeira vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. Começou a sonhar com um feito histórico. Começou a sonhar em eliminar o próprio Brasil. Mas o problema é que o Brasil não desistiu, nem perdeu a confiança. E talvez essa seja a maior característica das grandes seleções. Continuam acreditando até o último segundo, mesmo quando tudo parece complicado, mesmo quando o tempo está acabando, mesmo quando o adversário continua resistindo. Então, aos 95 minutos, chegou o momento que acabou com o sonho japonês. Bruno Guimarães fez o passe. Gabriel Martinelli recebeu a bola e teve uma fração de segundo para pensar. Levantou a cabeça, escolheu o canto e finalizou. A bola entrou na rede. 2-1 para o Brasil. Explosão nas arquibancadas, explosão no banco de reservas e explosão em todos os lugares vestidos de amarelo, porque a classificação foi conquistada no último instante possível. O curioso é que o gol saiu justamente quando muita gente já começava a pensar na prorrogação. Na verdade, parte da torcida japonesa já acreditava que sua equipe havia cumprido a primeira missão, que era sobreviver aos 90 minutos. Mas o futebol, às vezes, não lhe dá a chance de recuperar o fôlego. E, às vezes, o castigo por um único segundo de falta de concentração é a eliminação da Copa do Mundo. E aquele gol não foi um gol qualquer, porque se tornou um dos gols da vitória mais tardios no tempo regulamentar da história das fases eliminatórias. E por quê? Colocou fim a uma das maiores resistências do torneio até agora. Quanto ao Japão, o choque foi enorme, porque a equipe resistiu durante 94 minutos. Defendeu, lutou e executou seu plano de jogo com excelência. Mas, no fim, caiu no último instante. E essa é uma das formas mais cruéis de ser eliminado da Copa do Mundo. Na verdade, se olharmos para a partida de uma perspectiva mais ampla, veremos que foi um confronto entre duas ideias completamente diferentes. O Japão apostou na disciplina, na organização, na defesa coletiva e nos contra-ataques. O Brasil apostou na qualidade, na posse de bola, na pressão constante e nas soluções individuais. No fim, a qualidade venceu. Mas depois de muito mais sofrimento do que qualquer um imaginava. Se olharmos apenas para as estatísticas, vamos entender que o Brasil mereceu a vitória. 20 finalizações contra 5, 7 finalizações no alvo contra 2, 679 passes contra um número muito menor do Japão, 6 escanteios contra 2. Praticamente todos os números favoreciam o Brasil. Mas o que tornou a partida grandiosa foi o fato de o Japão transformá-la em uma verdadeira batalha. Não apenas em uma partida entre o favorito e o campeão asiático. Foi um confronto de nervos, um confronto de paciência, um confronto de confiança. No fim, o Brasil soube que estava classificado, que seguiria em frente e que o sonho da sexta estrela continuava vivo. Quanto ao Japão, apesar da eliminação, saiu com o respeito do mundo inteiro, porque provou mais uma vez que se tornou uma das seleções mais difíceis de enfrentar em qualquer grande torneio. No fim, as pessoas vão se lembrar de que o Brasil venceu o Japão por 2-1. Mas quem assistiu à partida saberá que a história foi muito maior do que o placar. Foi a história de uma seleção japonesa que esteve a segundos da história. A história de uma seleção brasileira que se recusou a desistir. A história de Casemiro, que devolveu a esperança. E a história de Martinelli, que roubou a cena aos 95 minutos. Foi uma história que confirmou apenas uma coisa. Contra o Brasil, é preciso manter a concentração até o último segundo. Porque um único segundo pode roubar todo o seu sonho da Copa do Mundo. Naquela noite, o Brasil sobreviveu, o Japão lutou. E o futebol nos deu mais uma lição, que as grandes partidas só terminam com o apito final.